Irmãos amados e resgatados, segui avante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. Meus amados irmãos e amigos, estou aqui hoje para trazer uma breve reflexão, uma meditação com vocês sobre um tema que ele tem sido até mesmo ignorado, tem sido polêmico quando abordado e posso dizer que é um tema bastante impopular até mesmo entre os cristãos. É um tema que fala sobre como lidar com os erros, falhas, fraquezas e pecados do irmão. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 3 da sua primeira carta a Timóteo, versículos 14 e 15, ele diz assim: escrevo estas coisas esperando ir ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o baluarte, a firmeza da verdade. Como cristãos, precisamos estar sempre interessados no bem-estar espiritual do povo de Deus. Tiago disse no capítulo 5, versos 19 e 20 de sua carta: se alguém dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o fizer converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho seu irmão, salvará da morte uma alma e cobrirá a multidão de pecado. O que comumente se vê hoje em dia, irmãos, relacionado a erros, falhas, fraquezas, pecados que pessoas da fé cometem. Ela dará conta de si mesma, ela que vai se resolver com Deus no final, eu não tenho nada a ver com isso. Irmãos, a Bíblia trata a igreja como uma família. Eu vou dar um exemplo de algo natural para explicar o espiritual. Toda doença física, ela tem um tipo de tratamento para cada doença específica. Isso é para o corpo físico. Agora, nós como igreja somos um corpo místico, um corpo espiritual. Então, irmãos, se para cada doença física tem um tipo de tratamento, também para a espiritual. Veja como Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14. Rogo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, e sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Um tipo de tratamento para cada evento, para cada situação. Um exemplo disto, tem outra escritura, outra citação de Paulo, aos Gálatas capítulo 6. Ele diz assim no versículo 1: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que também não sejas tentado. Então, um exemplo. Alguém não vigia, se distrai, cai num laço, uma tentação. E alguém, um irmão também da igreja, fica sabendo. Aí qual deve ser a atitude desta pessoa que, de alguma forma, ficou sabendo daquela queda, daquela escorregada, o que ela deve fazer? Muitos diriam, tem que contar para o pastor. Deus me livre, irmão, não pode, não é assim. Por isso eu digo, tem um tipo de tratamento.
Está ensinado para todo problema na igreja do Senhor Jesus Cristo. Há uma instrução, há uma receita. Ah, pastor, mas então o que deveria ser feito? Não é contar para o pastor? Não, irmão. Se a pessoa não sabe realmente o que fazer, se ela sabe de alguma ofensa, de alguma falta, de algum erro, de alguma fraqueza de alguém, então ela não sabe o que fazer, mas ela ficou sabendo que alguém, um irmão, né, caiu ou está vivendo em uma determinada situação de fraqueza e que é uma ofensa para o Espírito Santo. Então, se ela não sabe realmente o que fazer, aí sim, ela deve perguntar para o pastor. Mas se já houver sido instruída, então qual é a postura desta pessoa diante disso? Qual a atitude dessa pessoa? Como essa pessoa deve agir em primeiro lugar? Qual a primeira atitude dessa pessoa? Ore e então vai e fale com a pessoa. Não é com o pastor, não é com o vizinho, não é com o irmão que não sabe de nada. Não é para contar sobre as fraquezas dos outros. Qual é a instrução do Espírito Santo na Bíblia e na mensagem deste dia? Olha como o profeta de Deus diz, mensagem humilde, parágrafo 41. Se houver alguma coisa que alguém tenha feito errado, ore por ele. Não ore de maneira egoísta. E diz, eu sei que é o meu dever, eu tenho que orar por esse irmão. É um dever, a Bíblia manda eu orar. É uma obrigação minha de orar. Também não é assim. Leve-o para o seu coração, bem no fundo, por essa irmã ou por esse irmão, e simplesmente fale e seja bem dócil. Antes de mais nada, você os encontrará exatamente de volta no culto. Vai produzir resultado. Essa é a primeira instrução. Ore, fale com Deus, depois vai e fale com esta pessoa, de maneira dócil, de maneira humilde, não com arrogância, não com estupidez, não com ignorância. Se coloque no lugar do outro, quando for orar por ele, quando for conversar com aquela pessoa. Porque, irmãos, enquanto estamos aqui, todos, sem exceção, estamos sujeitos a tropeçar. Muitas vezes ninguém tropeça porque quer. Ninguém sai de casa dizendo, hoje eu vou atrapalhar minha vida, hoje eu vou quebrar meu relacionamento com Deus, hoje eu vou me sujar e me lambuzar. Quer dizer, se em algum momento a gente falhar, tropeçar, for pego numa armadilha, numa tentação, você não gostaria que alguém, de forma humilde, mansa, amorosa, fosse te ajudar, fosse conversar com você, fosse te ajudar a sair daquele emaranhado e encontrar seu caminho de novo e o seu bom relacionamento com Deus? Veja como foi o ensinamento de Paulo a Timóteo sobre este assunto. Timóteo ia ser o pastor, o líder da igreja. Então Paulo instrui ele como lidar com essas situações. Veja como Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1 e 2. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como pais, como fossem seus pais. Aos moços, como se eles fossem seus irmãos. E às mulheres idosas, como fossem suas mães. Então, as moças, como irmã sua, em toda pureza. Vocês perceberam, irmãos, que o propósito, o objetivo do Espírito Santo nestes princípios, nestes ensinamentos, não é só nós cumprir com o dever de admoestar, repreender, corrigir. Não. O propósito principal é recuperar o pecador, aquela pessoa que caiu, que resvalou, que foi pego numa armadilha, que tropeçou na sua trajetória. Quem ganha a alma, sábio é.
Vamos orar? Senhor Deus, eu peço que o Senhor ajude nós a entender estes ensinamentos tão importantes, que fazem parte também das boas novas para nós. Tudo isto é o grande amor do Senhor. Ajuda-nos a compreender e a aplicar nas nossas vidas de irmãos, de irmãs, de congregação do Senhor. A igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade em amor. Amém. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, vivei unidos, pois sois remidos, não mais temendo ou bem fazendo, no nome santo de Jesus. Queridos, quero pedir a todos, gentilmente, se você não se inscreveu no nosso canal, você possa se inscrever, curte esse vídeo, compartilha, comenta, diz da onde você é, onde você congrega, né? E nós estaremos também enviando para você, para sua igreja, para sua congregação, para sua família, nossas saudações fraternas e cordiais também.